nós vamos ver uma grande prova de que a fé sempre fez parte dos planos de Deus para recebermos a justiça de Cristo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vamos começar lendo Gênesis 15, verso 6. E você vai mais uma vez perceber que a Bíblia é uma coisa só. Não podemos fazer separação da Bíblia em Antigo e Novo Testamento no aspecto ideológico e doutrinário, porque tem a mesma ideologia e as mesmas doutrinas. A separação só deve ocorrer a nível de livros, para entendermos que alguns livros foram escritos antes e outros depois de Cristo, tá? Mas Gênesis 15, 16, falando do patriarca Abrão, que depois se chamou Abraão, veja o que diz o texto. Veja se existe obras na vida de Abraão que fizessem com que ele fosse justificado, tornado justo. Gênesis 15, versículo 6. Ele creu no Senhor quando Deus prometeu que ele teria um filho, mesmo sendo idoso. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Lembra o que é justiça imputada? É justiça atribuída. Ou seja, pela fé, porque Abraão creu em Deus, o Senhor atribuiu a justiça de Deus para Abraão. Não existe salvação pelas obras no Antigo Testamento. E olha que interessante, quando o apóstolo Paulo escreveu sobre a justificação pela fé, né, a justiça que nos é atribuída por meio da fé que temos em Cristo, ele se utiliza de Gênesis 15, verso 6. Então você vai, por exemplo, para Romanos, o livro de Romanos, onde ele mais trata da justificação pela fé. O livro de Romanos tem como base o Antigo Testamento e especialmente a justificação que foi atribuída a Abraão pela fé. A base, por exemplo, de Romanos 4, 1 a 7 é Gênesis 15, verso 6. Não é? Então, ali Paulo escreveu sobre a justificação pela fé em Romanos 4, 1 a 7, tendo como exemplo Abrão. E não podia ser diferente porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, como ele mesmo afirma em 2 Timóteo 3,16. Então, sempre que você ver Paulo escrevendo em suas cartas sobre doutrinas ou sobre a justificação pela fé, tenha certeza de uma coisa: a base de Paulo é o Antigo Testamento. E a Bíblia fala em justiça imputada ou atribuída ao pecador antes de Paulo escrever Romanos. Por isso, a graça, a justificação pela fé fazem parte de toda a Bíblia. Pare de fazer esta separação entre Antigo e Novo Testamento, porque isso vai lhe atrapalhar de compreender corretamente este conceito, não é, de justificação pela fé, de atribuir justiça ao pecador. Tá? Outro detalhe que eu queria destacar aqui, que nós não somos declarados justos nem por causa de nossas obras e nem por causa de nossa fé. Não são as obras e nem a fé que nos justificam. Quem que nos torna justos? Deus, através do sacrifício substitutivo de Cristo, quando ele nos resgata, pagando o preço valioso que era a própria vida dele. Tá? A fé, ela é, como eu explico, a mão, o meio pelo qual recebemos esta bênção. Tá? Então, quando a Bíblia fala em justificação pela fé, quer dizer que somos justificados por Deus e não pelas obras, mas por meio da fé nós recebemos este presente, somos declarados justos, não é? E ao mesmo tempo Deus nos vê como se nunca tivéssemos pecado.
Se nós termos esta compreensão, nós não vamos ser legalistas, nem liberais e nem perfeccionistas. O legalista crê numa espécie de salvação pelas obras. O liberalista pensa o seguinte: bom, já que eu sou salvo pela graça, eu vivo do jeito que eu quero. E o perfeccionista crê que a perfeição dele é o caminho para o céu. Se você entender a doutrina da justificação pela fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você não se tornará um liberal, um perfeccionista e nem um legalista. Você será um cristão bíblico e equilibrado. Quando a fé se torna legalista? A leitura da carta de Paulo aos Gálatas nos explica. Ali é dito o seguinte, nesta carta, ao longo dos 6 capítulos, a fé se torna legalista quando a pessoa crê que pode ser perdoada ou ser salva através das suas obras. Legalismo é fazer da lei o meio de salvação, ao invés de fazer da lei o resultado de um coração transformado pela graça. Ou seja, o legalista coloca a lei no lugar errado. Tá? Ele coloca a carroça na frente dos bois. Entendeu? E um dos textos de Gálatas que mostra claramente isso, né? Que o legalista, que a pessoa se torna legalista quando crê numa espécie de salvação pelas obras, ou por comportamento, ou por aquilo que ela come, qualquer coisa que tenha a ver com isso, como meio de salvação, como meios e não como resultados de uma transformação. Gálatas 3,10 diz assim: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Ou seja, se há maldições para quem não obedece a tudo que está escrito na lei de Moisés, e nós não conseguimos muitas vezes fazer isso, com a ajuda do Espírito Santo nós o fazemos, mas não todos os dias da semana, todos os meses do ano, né, diariamente, diríamos assim. Mas o texto diz assim, que os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Então, a fé pode se tornar legalista quando a lei é colocada na frente da graça transformadora de Cristo. Primeiro, nós somos salvos unicamente pela graça. Somos justificados ou declarados justos unicamente pela graça de Jesus e não pelas obras. Depois, como resultado da santificação, que é uma outra fase do processo de salvação, os princípios de Deus vão sendo implantados em nós pelo Espírito Santo, de acordo com Hebreus 8, versículo 10.